Boa noite, sexta-feira movimentada nas praias da cidade, mas muitas pessoas ainda desrespeitam as regras de isolamento. E hoje os shoppings voltaram a ficar cheios na corrida para garantir o presente do Dia dos Namorados. Vamos falar também sobre os hospitais de campanha. Mais uma semana vai chegando ao fim e apenas uma das 7 unidades está em funcionamento. Legado. Veja como está o Rio de Janeiro 6 anos após a realização da Copa do Mundo. E tem ainda o dilema dos pais que estão voltando ao trabalho e não têm com quem deixar os filhos. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. A flexibilização das medidas de isolamento social no Rio de Janeiro levou mais um dia as pessoas para as ruas. A sexta-feira foi movimentada nas praias e o trânsito na cidade voltou a ficar congestionado. Sexta-feira, sol forte e praia do jeito que o carioca gosta. Mesmo ainda não sendo nada permitido na areia. Sem contar que Dia dos Namorados, muita gente também saiu às ruas para fazer compras ou entregar presentes. Está trabalhando desde cedo para entregar? Dia dos Namorados? Quantas entregas hoje de sexta? Já fiz 7, estou fazendo mais 7 agora. O retorno de algumas atividades e a reabertura de estabelecimentos já foram suficientes para aumentar a circulação de pessoas na rua e, claro, o que também voltou foi um velho estresse do dia a dia, o congestionamento. A partir do momento que os municípios abriram os seus municípios, Niterói, Duque de Caxias, você tem um volume de carros chegando no Rio de Janeiro. Isso é notado assim, nos gráficos, é bem claro isso. Desde o início do relaxamento, a cidade do Rio já chegou a ter um aumento de 500% no trânsito. E também o que intensificou foi a utilização de alguns modais, como o metrô, trem e BRT. O Centro de Operações do Rio acredita que a circulação de carros na cidade aumente ainda mais na terceira fase de flexibilização do isolamento social, onde todos os tipos de comércios voltarão a funcionar. A gente deve ter uma mudança grande na terceira fase, que aí você abre mais estabelecimentos, mais serviços. Você viu aí na reportagem da Clara um motoqueiro entregando presentes no Dia dos Namorados. Pois é, mas teve gente que tentou se aproveitar da data e acabou se dando mal. Um homem foi preso numa ação da Polícia Civil com o setor de inteligência do Comando de Polícia Pacificadora em São Cristóvão, na zona norte da cidade, disfarçado de entregador. Tiago Eduardo de Moura usaria o pretexto de fazer a entrega de um presente para assim então conseguir entrar numa residência e cometer o assalto. O acusado estava com um revólver e também uma granada. Ele já tem passagens pela polícia por roubo e também possuía um mandado de prisão por tráfico de drogas em Angra dos Reis, no sul do estado. E hoje os shoppings voltaram a ficar cheios. Muita gente aproveitou o dia para comprar presente no Dia dos Namorados. No Norte Shopping, na Zona Norte, os seguranças com máscaras e equipamentos de proteção individual tentavam controlar a aglomeração no acesso à entrada. Distanciamento aqui, por gentileza. Do lado de dentro, apesar da movimentação intensa, os adesivos no chão indicam o distanciamento entre as pessoas. As lojas também seguem todos os protocolos de segurança e os clientes têm a temperatura medida e só entra um por vez. No entanto, apesar das lojas estarem autorizadas a funcionar de meio-dia às 8, praças de alimentação seguem fechadas, assim como espaços de recreação, cinema e teatro. Restaurantes também só podem funcionar pelo sistema de drive-thru, delivery e para compra e retirada no local. Apesar de todas as precauções, ainda tem gente que não segue à risca as recomendações de distanciamento e filas se formaram para comprar o presente de Dia dos Namorados. Devido à movimentação intensa nesses 2 primeiros dias, a Prefeitura do Rio resolveu intensificar a fiscalização e ver se as outras medidas exigidas pelo decreto estão sendo cumpridas. Os shoppings e as lojas que não obedecerem às regras serão interditados e multados. O Norte Shopping foi um dos multados por não higienizar com frequência as superfícies do ambiente. 3 lojas de eletrodomésticos foram fechadas por aglomeração e cada uma delas foi multada em R$13 mil. Mas hoje, funcionários reforçavam a limpeza.
Em nota, o estabelecimento informou que respeita o limite de 30% da capacidade e que também controla as cancelas de estacionamento. No Shopping Tijuca, também na Zona Norte, entrada controlada, todos de máscara e higienização intensificada. Aglomerações e desrespeito às regras de flexibilização do isolamento resultaram em 5 interdições de lojas e 26 infrações apenas entre ontem e hoje nos shoppings do Rio. Num centro comercial na Zona Oeste, os agentes da vigilância sanitária do município encontraram comidas expostas sem o acondicionamento correto numa feira regional que acontecia num dos corredores. Apenas um exemplo das diversas irregularidades encontradas durante as fiscalizações. Como nós estamos numa pandemia, todos foram advertidos, elas por lei são caracterizadas como gravíssimas. Então isso acresce o valor da multa. E se houver uma reincidência, ela vai dobrando e pode chegar a mais de 50 mil reais. Além disso, o estabelecimento ele vai ter cassado, pode ter cassado numa reincidência, o seu licenciamento sanitário, pode chegar a 3 meses sem poder abrir o estabelecimento. O balanço foi dado durante uma coletiva do prefeito do Rio, que falou sobre outras medidas que serão adotadas no final de semana. Amanhã a praia abre oficialmente para o banho de mar e também para a prática de exercícios na água. Mas mesmo com a flexibilização ainda tem muita restrição. Por exemplo, ainda não vai dar para pegar a cadeira, sentar na areia e tomar banho de sol. Se a OP está chegando 5 horas da manhã na praia amanhã, não pode ter aglomeração. A pessoa pode ir dentro d'água e voltar. Ela vai lá, toma um banho, volta para o calçadão e anda. Aglomerações na areia não pode. Hoje a prefeitura cedeu 44 kits de UTI, entre respiradores, monitores e outros itens, para a abertura de leitos de tratamento intensivo. Os kits foram para as prefeituras de Barra do Piraí, Nova Iguaçu, Guapimirim e Seropédica. E praticamente no fim do prazo dado pela Justiça do Rio para o funcionamento de todos os hospitais de campanha, 6 das 7 unidades seguem sem funcionar. Pela 6ª vez seguida, o Hospital de Campanha de São Gonçalo teve a abertura adiada. A Secretaria de Estado de Saúde não detalhou o motivo do atraso e deu uma nova previsão: semana que vem. O Hospital de Campanha de Nova Iguaçu também deve ser inaugurado na próxima semana, mais de um mês após a primeira data estimada pelo Estado. No total, 7 unidades provisórias foram prometidas pelo governo do Rio à população. Apenas a do Maracanã foi entregue, mesmo assim, abaixo da capacidade de 400 leitos. E os funcionários foram informados de que a ala B do hospital vai ser fechada. Por conta, efetivamente, dos escândalos do rompimento do contrato com o Iabas, houve a suspensão de novas contratações. Na medida que o quadro de profissionais ele ficou muito limitado, nós entendemos que a unidade, de fato, ela não vai, em momento algum, atingir o seu potencial. Em meio aos escândalos de corrupção na compra de respiradores, o governo rompeu o contrato com a organização social Iabas, no valor de 770 milhões de reais. Mais de 256 milhões de reais já foram repassados à OS. Agora, o término das obras e a administração das unidades serão feitos pela Fundação Saúde da Secretaria. Outros 3 hospitais de campanha sequer possuem expectativa de funcionamento. São os de Campos dos Goitacazes, de Nova Friburgo e de Casimiro de Abreu. Juntos, somam 300 leitos para atender exclusivamente pacientes com a Covid-19. Com o término gradual do isolamento do Rio, especialistas preveem um novo aumento dos casos da doença. Julgo que, pelo menos em princípio, não é necessário abrir novos leitos, mas certamente também não é o caso de fechar alguns existentes. Outra unidade usada no combate ao coronavírus fechou vagas. O Hospital Estadual Anchieta, na zona portuária do Rio, chegou a atender 75 pacientes com a Covid-19 e os leitos foram bloqueados à medida em que ficaram vagos. Os funcionários também reclamam da falta de pagamentos. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde disse que o bloqueio é temporário para uma reestruturação do hospital depois da saída da OS-IDAB.
A pasta reforçou que os pacientes serão encaminhados através da Central de Regulação para o Hospital de Campanha do Maracanã. E 5 pessoas de uma mesma família quebraram uma placa de sinalização e bateram uma porta, causando estragos no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, que fica na zona norte da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as pessoas perderam a cabeça depois de receber a notícia da morte de uma parente, uma senhora de 56 anos que estava internada no local. O clima só acalmou depois da chegada da Guarda Municipal. E o Produto Interno Bruto do Estado do Rio de Janeiro deve chegar à pior retração da história e muitas empresas já sentem os efeitos. A Laisiene é dona dessa loja que vende material de construção em Resende. Esse foi um dos primeiros setores autorizados a voltar a funcionar durante a pandemia na cidade. Mesmo mantendo as portas abertas, a rotina foi alterada. O movimento caiu, os lucros ficaram abaixo do previsto e o modo de atender o cliente mudou. A gente fez um afastamento dos vendedores, nós tiramos as cadeiras de atendimento, fizemos distanciamento de 2 metros entre vendedor e cliente, né? Apesar de tanta mudança, ela tenta se manter otimista e acredita na recuperação da economia. A gente teve uma retração nas vendas, né? No período de março, em abril, uma queda, né? Maio a gente já sentiu normal novamente, né? Não houve um crescimento, mas não houve uma queda significativa também. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro projeta uma queda de 6,4% do PIB no estado do Rio de Janeiro este ano. Caso esse resultado se concretize, será o pior da série histórica que começou em 2002. Nunca houve uma retração tão significativa como essa. Tanto na indústria, com o setor automotivo aí mostrando uma queda bem significativa, quanto a indústria extrativa e, por outro lado, o setor de serviço, que é muito afetado pela renda e pela alta do desemprego. A Firjan também prevê que as restrições no funcionamento do comércio devem acarretar uma queda de 0,5% no setor de serviços. O estado já teve queda de 0,6% do PIB do primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado. E a seguir, moto de Capitão América é apreendida e super-herói é multado por dirigir sem habilitação. A gente fala agora sobre o caso da médica espancada no Grajaú no fim do mês passado. Novas imagens feitas pelo circuito de segurança de um hospital ali da região mostram o início das agressões. No vídeo é possível ver quando a médica Tiziana da Zambuja, fugindo dos agressores, aborda um motoboy. Um dos homens a alcança e aplica um golpe que a deixa desacordada. As imagens foram registradas pela câmera de segurança de um hospital. E doeu muito ver, eu não lembrava, eu vou te falar que eu realmente não lembrava que a primeira pessoa para quem eu pedi ajuda foi a primeira pessoa a me agredir. O mais impressionante é que a cena foi acompanhada por diversas pessoas que estavam passando pela rua, inclusive por 2 seguranças do hospital do bairro, e ninguém parou para prestar ajuda. Quantas pessoas poderiam intervir por mim, intervir pela minha vida? Dezenas de pessoas passaram, olharam e ficaram de braços cruzados. Isso é o que mais está me doendo até agora. O caso aconteceu no dia 30 de maio. Tiziana foi até o local onde acontecia a festa clandestina pedir para que abaixassem o som. Segundo a médica, um homem respondeu com palavrões. Revoltada, ela quebrou o retrovisor e o vidro traseiro de um carro. Logo em seguida, começaram as agressões. O sargento do batalhão de choque, citado como um dos agressores e também dono do carro, foi afastado das atividades de rua. De acordo com a Polícia Militar, o agente permanece nas funções administrativas até o fim da investigação. O caso aconteceu em frente a um quartel do Corpo de Bombeiros. No entanto, de acordo com a vítima, os militares a ignoraram. A corporação informou que abriu uma sindicância interna. Além de vários hematomas pelo corpo, Tiziana teve as 2 mãos imobilizadas e quebrou o joelho. Ela passou por uma cirurgia nesta sexta-feira. O ex-secretário de Obras do Rio, Alexandre Pinto, foi condenado a 7 anos de prisão em regime semiaberto por corrupção passiva. Ele era o secretário de Obras no governo do ex-prefeito Eduardo Paes e responde por irregularidades na implantação do corredor BRT Transbrasil. Segundo o Ministério Público Federal, Alexandre Pinto recebeu 4% de propina no valor dos contratos. O ex-secretário foi preso por 2 vezes em desdobramentos da Operação Lava Jato e desde julho de 2019
2019 estava em prisão domiciliar. Somadas, as condenações de Alexandre chegam a 40 anos de prisão. E 6 anos depois da Copa do Mundo, muita coisa mudou no Rio de Janeiro. O legado da competição internacional chegou a ocupar as páginas policiais e até hoje dá o que falar. No Rio de Janeiro, as obras para a Copa do Mundo seguiram um padrão. A maioria foi entregue aos 45 do segundo tempo. Aeroporto do Galeão, corredores expressos de ônibus, início da reurbanização da região portuária. Ficou o legado e os indícios de superfaturamento. Nada foi mais emblemático para a Copa no Brasil do que a obra do Maracanã. Do estádio inaugurado na década de 50, sobrou apenas a fachada. Foi essa arena remodelada, elitizada, sem o tradicional setor da geral, que sediou a final da Copa do Mundo. A obra feita por Odebrecht, Andrade Gutierrez e Delta Engenharia teve 16 aditivos no contrato, que fizeram o custo da reforma quase dobrar. O superfaturamento entrou no radar de órgãos de controle e da Lava Jato e ajudou a fundamentar as prisões de 2 ex-governadores, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. Após a Copa, o Maraca chegou a ser administrado pela IMX, do empresário Ike Batista, e pela Odebrecht, que abandonaram o estádio em meio a denúncias de corrupção. Hoje, o Maracanã está nas mãos da dupla Fla-Flu. Agora, mesmo com as competições interrompidas, o estádio voltou a frequentar as páginas policiais. O complexo do Maracanã abriga o único dos 7 hospitais de campanha prometidos pelo governo do estado, que já foi inaugurado, em um contrato assinado sem licitação, sob o qual pesam novas denúncias de superfaturamento. Vamos agora à previsão do tempo para o fim de semana. E hoje quem conta pra gente é a Amanda Souza, da Somar Meteorologia. Oi, Amanda, boa noite. Olá, muito boa noite, Yasmin. Boa noite a todos que nos acompanham. O tempo seco e bem quente vem chamando a atenção no Rio de Janeiro. Mas tudo isso promete mudar no decorrer do final de semana. Tem uma nova frente fria vindo por aí. Amanhã, sábado, o tempo firme ainda persiste no estado do Rio de Janeiro. Isso por conta da atuação de uma massa de ar seco capaz de inibir a formação das instabilidades. Será mais um dia de sol e muito calor no Rio de Janeiro. Na capital, a máxima prevista é de até 33 graus à tarde. No domingo, tem a passagem de uma frente fria. O tempo muda, céu mais nublado, pode chover a qualquer momento do dia, mesmo que sem grandes acumulados. O calorão dá uma trégua. Máxima prevista de 28 graus no domingo. Em Paraty não será diferente. Sábado com tempo firme, máxima de 29 graus. Domingo com tempo chuvoso e queda na temperatura, máxima de apenas 24 graus. Em Cabo Frio, o final de semana começa com sol. Máxima prevista de 28 graus. Domingo chuvoso, máxima de 25 graus. Mas vale ressaltar que essa chuva não dura muito tempo, aliás, em todo o estado. A partir de segunda-feira, o tempo firme volta a predominar. Em Teresópolis, sábado com sol entre poucas nuvens, mínima de 15, máxima de 25 graus. No domingo, a chuva pode acontecer, tem um aumento da nebulosidade e a temperatura máxima não deve passar dos 23 graus. E acreditem se quiser, mas um super-herói foi multado por dirigir sem habilitação. Calma que eu vou te explicar essa história. É o seguinte, policiais rodoviários federais flagraram um homem fantasiado de Capitão América parado na ponte Rio-Niterói e o abordaram. O homem informou que não tinha habilitação, então ele foi multado por dirigir sem a carteira e também por estar com equipamento do sistema de iluminação e de sinalização do veículo alterados. A moto foi apreendida e essa foi a segunda vez que o Capitão América foi flagrado cometendo aí as mesmas irregularidades. E a seguir a gente fala da retomada das atividades e do dilema dos pais em voltar ao trabalho e não ter com quem deixar os filhos. E com as escolas ainda fechadas nesse início de retomada das atividades, muitas mães estão enfrentando um dilema: como voltar ao trabalho sem ter com quem deixar os filhos? Beijo, beijo, beijo. Fiquem, comportem-se. Bom, o trabalho voltou ao normal, alguém tem que ficar com as crianças, não tem escola e por isso vamos ter que ficar com o pai, né? Essa está sendo a nossa rotina. O pai, Anderson, é motorista de aplicativo. Desde que a mulher voltou ao trabalho como assistente financeira em um escritório, ele deixou de rodar durante o dia para cuidar das 2 filhas, de 4 e 3 anos. Letícia, Helena? Sim.
Chega de desenho, né, filhas? Mas com a renda reduzida, a família não consegue manter esse esquema por mais tempo. Sem escola a gente não consegue trabalhar. São 2, é pior ainda. A gente entende que é perigoso, vai ser complicado demais, mas infelizmente a gente não pode ficar sem trabalhar. E eu preciso ter com quem deixá-las. Como a reabertura gradual da economia ainda não incluiu escolas e creches, voltar ao trabalho sem ter com quem deixar as crianças virou um problema para as famílias, especialmente para as mães. Para tentar pelo menos acompanhar as crianças nas aulas online, muitas delas têm negociado horários mais flexíveis, mas nem sempre é possível. Estudos feitos antes da pandemia mostram que as mães sem acesso a creches têm menos da metade de chance de conseguir emprego. Com a flexibilização da forma como está sendo feita, o risco é aumentar a exclusão das mulheres no mercado de trabalho. Para esta especialista, a reabertura poderia incluir creches e o ensino fundamental, se fosse garantido o distanciamento nas salas de aula e no transporte público. Seria preciso pensar como é que você dá condições dessas mulheres voltarem ao trabalho de uma forma segura, tendo os seus filhos cuidados. O Jornal do Rio termina aqui. Você fica agora com as principais notícias do país e do mundo no Jornal da Band. E a gente volta a se encontrar amanhã, às 6:50 da noite. Eu te espero.